Irmãos e irmãs, celebrar a Eucaristia é dar graças a Deus. Em primeiro lugar, pelo seu Filho, dado em cada Eucaristia que nós celebramos, mas também por tantas graças que nós recebemos. Hoje, de maneira especial, venho aqui como peregrino, como devoto de Nossa Senhora do Amparo, agradecer tantas graças que Deus me concedeu ao longo de toda a minha existência, de toda a minha vida. O dom da família, o dom dos amigos, o dom da vocação, o dom da vida consagrada no Carmelo, o dom da vocação ao ministério ordenado na igreja como sacerdote. Assim também agradecer pelo dom do bispo que me ordenou, dos irmãos presbíteros, padres que concelebram comigo aqui. E a Igreja do Amparo ocupa um lugar especial, porque desde 2007 que comecei a participar aqui dessa comunidade paroquial. Aqui pude experimentar o amor e a misericórdia de Deus tantas vezes, no sacramento da confissão, na celebração da Eucaristia, ajudando como acólito, como cerimoniário também. Então, hoje é um motivo de dar graças a Deus por tantas pessoas também que fizeram parte, tantos paroquianos aqui da Igreja do Amparo, outras pessoas de outras paróquias que vêm participar dessa celebração também. A liturgia de hoje nos fala sobre a figura de um pastor. O pastor ele é descrito no salmo que nós cantamos como sendo o Senhor. E ele desempenha um papel que é o de conduzir as ovelhas, de conduzir o salmista que se apresenta como ovelha. E o salmista, que é conduzido por esse pastor, ele não precisa buscar a felicidade. Como tantas vezes a gente escuta falar, eu preciso buscar a felicidade para a minha vida. Não. O Salmo diz que a ovelha que ouve a voz do pastor e a segue, não precisa buscar a felicidade. A felicidade é que segue quem segue Jesus. Assim o Salmo se apresenta para nós como um grande ensinamento. Domingo passado, na liturgia, nós ouvimos como que Jesus ele escolhe, ele chama e ele envia os seus discípulos para continuarem no mundo a sua missão de pastoreio. No Evangelho de hoje, os discípulos voltam dessa missão e partilham com Jesus como que foi a sua experiência de anúncio do Evangelho. Assim nós vemos que toda missão na igreja, ela começa em Jesus, a partir de um chamado, e vocação significa chamado. Mas também, toda missão, ela não só parte de Jesus, como ela conduz a Jesus, que é o Evangelho de hoje. Ele é o ponto de partida e ele é o ponto de chegada de toda a atividade missionária da igreja. Assim, eu, pessoalmente, já peço a Deus essa graça. Como a minha vocação surge de um chamado de Deus, que o Senhor me conceda também a graça de que ela conduza a mim e todos aqueles que passam pela minha vida, de conduzi-los também a Deus. No dia da minha ordenação, um dos ritos principais é a ladainha de todos os santos, em que aquele que vai ser ordenado se prostra no chão e a assembleia inteira reunida pede a Deus, porque quem está ali prostrado no chão não é capaz de viver essa missão que é dada a ele. Então invoca a intercessão de todos os santos da igreja, invoca a misericórdia de Deus para esse que vai ser ordenado. E nesse momento, eu entregava a Deus todas aquelas pessoas que de algum modo vão ser tocadas pelo meu ministério. E participar dessa missão de Jesus é de algum modo também viver na minha existência como sacerdote, como padre, como consagrado, essa missão de pastoreio. A missão do pastor, a missão que aquele que é confiado, quem é confiado essa missão na igreja, é dupla então. A nossa missão de padres é dupla. Uma é falar de Deus para as pessoas. Foi o evangelho que nós ouvimos no domingo passado. Mas a missão do padre, do sacerdote, é também, e esta tão importante quanto a primeira, falar das pessoas para Deus.
É o evangelho que nós ouvimos hoje, né? Os apóstolos voltam ao encontro de Jesus e vão falar, partilhar como que foi a experiência missionária. Assim, nós, padres, partilhamos também dessa missão. Primeira, de ser amigos de Deus, de falar de vocês para Deus, na Eucaristia, nas celebrações, na oração pessoal, no ofício divino, que a Igreja nos dá como missão também de celebrar todos os dias. Falar de vocês para Deus, mas também a missão de falar de Deus para o povo. É uma missão de ser amigo de Deus e também de ser intérprete de Deus. Falar o que Deus nos fala, numa linguagem que seja comunicável, né, compreensível aos fiéis. Junto do nosso trabalho missionário, apostólico, diretamente com cada uma das ovelhas, Deus nos confia também um trabalho que é apostólico na oração. E é isso que dá fecundidade ao trabalho apostólico missionário, dado sobretudo na oração pessoal. Mas não só o padre recebe essa missão. Cada cristão batizado, cada pai de família, mãe, avó, avô, tio, que recebe uma missão de cuidado, de conduzir um filho para Deus, um neto para Deus, às vezes um filho que recebe a missão de conduzir os pais para Deus, ou se você trabalha no hospital, a missão de cuidar dos enfermos, na missão de ensinar as crianças, os adolescentes, os jovens, são chamados também por Deus a exercer esse pastoreio. E frequentemente, cada um é chamado a alimentar-se espiritualmente para dar conta dessa missão, e sozinho nós corremos o risco de não sermos suficientes às nossas forças. Então precisamos, irmãos, frequentemente de uma revisão de vida. Precisamos de encontros fraternos. Precisamos do recolhimento, da meditação, da oração pessoal. Estar na companhia de Jesus é o primeiro apostolado fecundo que a Igreja pede de nós. O gesto de Jesus diante das pessoas, como ouvimos no Evangelho, é sempre o da compaixão, é sempre o de acolhimento, é sempre o da solidariedade, é sempre o da comoção. Somos convidados, então, nessa Eucaristia, a imitar os gestos de bondade de Jesus, de atenção com aqueles que chegam até nós expondo suas dores, suas feridas. Jesus escolhe alguns homens para serem mediadores da sua presença e continuadores da sua missão. Os padres são homens tirados do meio do povo para servir o povo nas coisas que se referem a Deus. O domingo é hoje, então, essa pausa semanal que a gente faz, todos nós, para nos encontrarmos com o Senhor, pedirmos a sua força para a semana que inicia, agradecer todas as graças que recebemos na semana que passou, ouvirmos a sua palavra, como escutamos no final do Evangelho. Jesus viu uma multidão e ensinou muitas coisas. Mas também o domingo é sempre uma pausa para nos encontrarmos com o Senhor e nos alimentarmos do seu corpo e do seu sangue na mesa da Eucaristia. Possamos nós imitar muitos dos santos que fizeram essa experiência com o Senhor e comunicaram isso pelo anúncio evangelizador. Peçamos também nessa Eucaristia ao Senhor que mande, continue a suscitar vocações para a vida consagrada, para o ministério ordenado dos padres, de missionários para a Igreja. Que Ele envie operários para a sua messe, porque sempre há muito trabalho que fazer.